Olha, nós estamos acompanhando os desdobramentos do terremoto que atingiu o Japão no primeiro dia do ano. Até agora, 48 mortes foram confirmadas. O Fernando Brandão está lá na redação da TV Pai Eterno e chega agora com os detalhes para a gente. Fernando, bom dia para você. Bom dia, Wilker. Bom dia para quem está acompanhando a gente ao vivo aqui no Brasil hoje, nessa terça-feira, 2 de janeiro. A gente está acompanhando desde ontem esse problema lá no Japão, esse terremoto de forte magnitude que aconteceu lá na costa oeste do Japão. Como você falou, são 48 mortes até o momento, mas pelo menos uma boa notícia naquela região, Wilker. O governo japonês suspendeu os alertas, todos os alertas de tsunamis, de ondas gigantes que haviam sido notificados logo após esse terremoto. Nós tivemos, mesmo assim, ondas superiores a 1 metro na região oeste do país. Então, a gente tem essa boa notícia, apesar do número de mortes, infelizmente, estar em 48 e podemos ter aí mais mortes porque os estragos aconteceram lá. Não tivemos onda gigante, o que é bom, mas muitos estragos aconteceram, tivemos explosões, tivemos edifícios sendo danificados, enfim, há ainda registro de desaparecidos, há uma situação ainda um pouco complicada no Japão, inclusive as próprias autoridades japonesas ainda estão coletando informações sobre esse terremoto e então as informações elas podem ser atualizadas a qualquer instante em relação ao número de mortes também. Só que a Agência Meteorológica do Japão, ela divulgou um alerta de que há um risco ainda pequeno de cerca de 10 a 20% de ocorrências de novos tremores de terra nos próximos dias, pelo menos até a próxima semana ainda há esse risco. Essas informações foram confirmadas, porque o que acontece na região é o seguinte, Wilker, como teve esse terremoto muito forte, de 7,6 ponto na escala Richter, a gente tem um problema que vários tremores aconteceram sucessivamente. Antes desse grande terremoto, houve um outro tremor de terra, de magnitude um pouco menor, e após esse terremoto de 7,6, houveram outros abalos sísmicos ali na região. Isso é normal, porque um grande acontecimento desse gera reverberações na região também. Então, nos próximos dias, há essa possibilidade pequena de que outros tremores possam aí, infelizmente, atingir a região do Japão. É uma situação muito grave, mas o Japão é um país que sempre foi atingido por terremotos também. E ainda falando em Japão e também sobre o terremoto de uma forma ligada a esse acontecimento, nós tivemos, infelizmente, hoje um problema, um acidente entre duas aeronaves no aeroporto de Tóquio. Esse acidente ocorreu entre uma aeronave de grande porte que estava com 379 passageiros, você está vendo nas imagens nesse momento, 379 passageiros, bateu em uma outra aeronave de pequeno porte. Ela tinha cerca de 6 pessoas ali nessa aeronave. E essa aeronave de pequeno porte, Wilker, ela ia levar justamente a ajuda para as pessoas que estão na costa oeste do Japão. Então, nós tivemos esse problema. Até agora, infelizmente, 2 pessoas morreram e outras pessoas estão em estado grave. As pessoas mais atingidas são da aeronave de pequeno porte, que tinha aí 6 pessoas. Da aeronave de grande porte, desse avião de grande porte, nós tivemos 379 pessoas, todas elas foram resgatadas sem maiores transtornos, apenas o susto. Mas, infelizmente, até o momento, 2 pessoas morreram desse avião de pequeno porte. Também são números que estão chegando a todo momento nas agências internacionais de notícias e a gente está aqui na redação acompanhando também os desdobramentos. Por isso, até esse momento, infelizmente, 2 pessoas morreram. Um início de ano um pouco trágico na região do Japão, mas a gente espera que, com certeza, as próximas notícias vindas de lá, desses desdobramentos do terremoto e também desse acidente, sejam um pouco mais leves, até porque realmente as famílias continuam ali fazendo esses momentos, as famílias estão esperando novas notícias também, então a gente espera que haja realmente um desdobramento um pouco menos difícil e traumático para essas pessoas, Wilker. Início de ano bem desafiador, né, Fernando? A gente vê o Japão sofrer muito e eles são bem adaptados para receberem ali esses acontecimentos como um terremoto, por exemplo, né? Eles têm ali uma preparação nos edifícios, uma preparação nas casas, justamente para lidar um pouco melhor. Mesmo assim,
esse terremoto foi tão forte que a gente percebeu ali que algumas construções vieram completamente abaixo, né, Fernando? Exatamente. E mesmo sendo um país muito bem preparado para isso, são acontecimentos que já ocorrem há muitos e muitos anos, então o país teve condição e teve tempo para preparar toda a estrutura para isso, mas como são terremotos recorrentes, e esse principalmente de ontem de 7,6 graus na escala Richter, é muita coisa e ainda tem os desdobramentos secundários, então é muita coisa acontecendo em um curtíssimo espaço de tempo. E lembrando que essa ocorrência do Japão ela foi tão séria que também outros países, inclusive a Rússia, que está em guerra contra a Ucrânia nesse momento, teve também alertas ali para que o país ficasse realmente de olho nos desdobramentos no Japão, porque a Rússia também poderia ser atingida e outros países ali nas proximidades também poderiam ser atingidos. Então foi algo que aconteceu no Japão, mas que teve desdobramento ali nos países vizinhos, para você ver a gravidade dessa ocorrência, Wilker. Todo mundo em estado de alerta. Esses tremores são comuns lá porque o Japão fica no encontro, né, Fernando, de 4 grandes placas tectônicas, e aí quando elas se chocam, a gente percebe esses tremores de terra e geralmente são seguidos ali de tsunamis, isso também porque acaba mexendo com as águas. E essa história do avião também é outra questão que preocupa bastante, né, Fernando? A gente vai acompanhar agora. Felizmente o número de vítimas não é tão alto, dado tantas pessoas que se envolveram nesse acidente aí, mas 2 pessoas mortas já é motivo para a gente lamentar, com certeza. Sem dúvida. Obrigado, Fernando. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.